Agora eu vou me sentar porque domingo foi Dia Mundial da Língua Portuguesa. E além de Portugal, outras nações, incluindo o Brasil, claro, falam português. Quem mais fala? Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Timor-Leste e São Tomé e Príncipe. O português é uma língua com uma história fascinante, com muitas curiosidades. Por isso, nós convidamos a professora de língua portuguesa, Tânia Graciele Belo, para participar conosco. Boa tarde, Tânia. Bem-vinda a Ver Mais. Muito prazer em estar aqui. Então, já começo perguntando para você, qual a sua palavra favorita do português? Eu gosto de poesia. Poesia. Eu penso que poesia nós podemos ver poesia em tudo que nós fazemos. Por exemplo, o momento que nós estamos agora pode ser um momento poético. Né? Pode ser um momento que eu me emocione, pode ser um momento que eu possa, de repente, criar um poema a partir deste momento. Muito bem colocado, aproveitando o contexto, né? Você falou em poesia, mas nos últimos dias, palavras como tragédia, solidariedade, empatia, estão muito presentes também, a gente está falando muito sobre isso, e aí demonstra a força da palavra, porque a gente pode falar em solidariedade, mas quando a gente vê um irmão nosso lá no Rio Grande do Sul, sofrendo com uma perda, a gente transforma isso em ação. Então, a palavra não é algo morto, a palavra é algo muito vivo. Exatamente. Muito viva. Exatamente. A palavra, ao invés de ela ser só dita, né, ela tem que ter uma ação, né, do sujeito a partir dela, né? Agora, falando em curiosidades da nossa língua portuguesa, né? Eu confesso que quando eu era pequena, uma distração que eu tinha era ler dicionário. Eu adorava aprender novas palavras e os significados. Hoje, a gente tem o recurso do Google, joga ali, né, um sinônimo, mas pesquisar a raiz, a etimologia da palavra já não é algo tão comum. Então, o pessoal que nos acompanha e até começar a participar também no nosso WhatsApp, uma palavra ou algumas palavras que a gente não, às vezes, não tem conhecimento pleno da sua utilização. Bom, a palavra mundo, por exemplo, que nós utilizamos como substantivo, né? Que marca aí o universo, né? Que marca toda essa questão geográfica, ela pode ser, por exemplo, um adjetivo. Ela é muito pouco utilizada, né? Quase nada. A gente pode observar nos livros de literatura brasileira antigos, né? Mas muito recente, que ela tem um valor, então, de adjetivo. E ela pode ser, então, antônimo de imundo, por exemplo. Por exemplo, a frase, o lençol mundo marcava o zelo que a governanta tinha para com a casa. Então, é extremamente limpo, tem essa qualificação. E outras palavras, por exemplo, o cacetinho, né? No Rio Grande do Sul, né, se refere a pão francês. Para a gente, o cacetinho já é um diminutivo da palavra cacete. E aí entra na questão do regionalismo. Exatamente. Mas eu queria te perguntar também qual a diferença entre regionalismo, dialeto, língua, né? Porque a gente usa muito esses termos e às vezes causa uma certa confusão. Nós vamos observar, então, que a língua, ela é um instrumento de fala, né? Um instrumento de comunicação. O dialeto, eles têm essa variação linguística, dependendo de onde o seu familiar ali está morando, quais foram os colonizadores, você terá então ali o dialeto, né? O idioma, ele já está, uma língua, né, que um determinado povo utiliza para estabelecer aquela comunicação. Com regras. Com regras, exatamente, com documentação. Então, você vai observar em livros, em dicionários. Agora, mesmo o português, né, tem diferença. Por exemplo, né, algumas palavras aqui no Brasil têm um significado diferente em Portugal. E imagino que em outros países de língua portuguesa também. Você poderia citar um exemplo? Olha, por exemplo, criança, né? Em Portugal, nós vamos chamar de miúdo, por exemplo. Para nós, miúdo aqui tem uma outra conotação, né? É pequeno, mas não refere-se à criança, né? E agora tem muita gente também que questiona quando você... não é que cria, mas você torna que ela usa uma linguagem mais coloquial. Vou dar um exemplo, chuvarada. Muita gente, né, pode não estar no dicionário, mas muita gente utiliza chuvarada. É errado? Eu vou arriscar aqui a dizer assim, o que os linguistas diriam nesse caso, né? Quando eu consigo comunicar numa linguagem falada, eu consigo comunicar, eu estabeleci essa comunicação, o meu ouvinte entendeu,
Bom, eu transmiti o que eu queria, né? Agora, o que eu tenho que ter cuidado é o momento da escrita. O momento da escrita. A gente tem que pensar que a linguagem, assim como você falou que ela é viva, né? Eu vou entendê-la como uma vestimenta. Em determinados lugares eu utilizo um tipo de linguagem. Com os meus amigos eu posso, por exemplo, falar gírias daquele meio, né? Com o meu chefe, por exemplo, eu vou utilizar uma linguagem mais formal. E, então, é sobre essa questão que nós temos que pensar hoje em dia, né? E uma forma de nós pensarmos também, Keltrin, como nós vamos entender melhor a nossa própria língua é por meio da leitura. Por meio da leitura eu consigo aumentar a minha bagagem, obviamente, literária, o meu vocabulário, a minha escrita e a minha criatividade também. Agora, vou fazer uma pergunta, uma saia justa, em relação aos estrangeirismos, né? Mindset, fake news, network, enfim, né? O nosso vocabulário está sendo cada vez mais permeado por essas palavras. Você, como professora de português, qual a sua opinião sobre esse assunto? Olha, eu acredito que como a língua vai sofrendo essas modificações, o estrangeirismo sempre fez, né, parte da nossa vida. Nós começamos com o latim, na origem da palavra, depois teve a vertente do árabe e tantos outros, né? A nossa língua, ela tem essa diversidade. Né? Olha, o shampoo no supermercado, né? Shopping center, né? Então, eu acredito que o estrangeirismo, ele está aí, tem que ser explorado na nossa língua. Eu acho que a língua, ela também ela é generosa, tá? Ela abraça, nós só vamos crescer culturalmente com essas vertentes. Então, home office também está permitido, Okay. então. Que legal, bom demais. Tânia Graciele Belo, que é formadora de professores de língua portuguesa na rede de ensino. E já vou aproveitar a tua presença para parabenizar a todos que se dedicam e também aos professores de matemática, porque hoje é dia da matemática. Exatamente, hoje é o dia da matemática. Também outra disciplina tão importante e que, apesar de, enquanto a gente está na escola, ali no ensino fundamental, no médio, ser difícil, mas depois a vida mostra que a matemática também faz parte da nossa vida, totalmente, né? Totalmente, né? Até eu digo que quando nós conseguimos entender e passar para o nosso aluno o significado, né? E por que ele está aprendendo e como ele pode levar para a vida dele aquela conta ou aquele vocabulário, aquele texto, aquelas reflexões, faz sentido para ele e ele vai entender o porquê ele tem que aprender isso na escola, né? Bom demais. Muito obrigada, Tânia, mais uma vez.